Boa noite, Helena. Meu nome é Tanise, eu sou médica endocrinologista, formada pela Federal de Santa Catarina, moro atualmente em Joinville. E sou formada há 22 anos, sou especialista em endocrinologia e me especializei também em sexualidade humana na USP. E atualmente eu estou cursando Direito, eu estou na 10ª fase, na Anhanguera, estou gostando muito e acho que o Direito ajuda na minha área de endócrino. Aí, sobre a minha experiência com a sexualidade, e em mais específico com a transexualidade. Começou na época da residência médica de endócrino, que foi em 2008, 2009. A gente recebia alguns pacientes, não eram tantos como hoje, e me despertou a curiosidade e a vontade de entender mais, até para entender como lidar com as pessoas trans. Sobre a cirurgia de gênero, a gente não tem pelo SUS em Santa Catarina, tem só na rede privada. Na rede privada em Blumenau, não sei dizer o custo, teve paciente já que me falou de alguns milhares de reais, não sei exatamente o quanto. Mas o SUS cobre a cirurgia, só que são poucos centros que existem. Quando tem pacientes no SUS em Santa Catarina que queiram a cirurgia, a gente encaminha e o SUS vai determinar o local, normalmente vai para o Rio de Janeiro, São Paulo ou Rio Grande do Sul, para a questão da cirurgia. Com relação à hormonização, a gente faz por aqui. Aqui em Joinville não existe um centro específico de transexualidade. Em Santa Catarina tem um centro em Florianópolis, mas que não conta com todas as especialidades. Não tem endocrinologista, não tem psiquiatra. Então, em Santa Catarina não tem nenhum centro oficial que tenha todas as especialidades necessárias. O processo para conseguir a cirurgia. Pelo SUS, a porta de entrada é na atenção primária, é com o médico do posto de saúde. E esse médico encaminha para o endócrino. No endócrino a gente faz a hormonização, a gente encaminha para psicólogo, para psiquiatra. Tem essa, às vezes, a dificuldade da fila mesmo, né? De terem poucos profissionais especialistas e muita demanda. Que mais? Se o SUS cobre, então o SUS cobre tudo, inclusive a cirurgia, mas tem essa dificuldade por causa da fila. O processo para conseguir, então, é a partir da rede básica, que daí vai encaminhando para os especialistas. Nem todos os trans desejam a cirurgia, muitos desejam só hormonização, ou alguns desejam somente alguns tipos de cirurgia, não necessariamente a cirurgia de genitália. Quanto tempo leva? Boa pergunta, leva alguns anos. Para conseguir a cirurgia leva alguns anos. Para hormonização não, daí é mais rápido, consegue consulta com o clínico do posto, ele encaminha para o endócrino. E as consequências físicas e mentais para o paciente. Então, existem consequências tanto antes de operar como depois. A gente tem um termo de consentimento que a gente entrega para os pacientes para eles terem uma ideia e até para eles estarem cientes dos riscos dos procedimentos. Então, a gente fala que o tratamento com hormônios ele é parcialmente reversível. Se a pessoa se arrepender, algumas características podem reverter e outras não. Já a cirurgia é um procedimento mais radical, mais irreversível. Então, fica mais complexo. Não vai se a pessoa se arrepender e quiser reverter, não vai voltar exatamente à forma como era antes. E a questão do nome social também é uma coisa que sempre me interessou entender o funcionamento dessa questão, da parte jurídica. Hoje em dia está mais fácil de mudar. Hoje em dia as unidades de saúde já são orientadas a usar o nome social da pessoa, independente de ela ter feito isso, de ela ter no documento, de ela ter feito isso oficialmente. Quando a pessoa se apresenta com um determinado nome social, a gente aprende que a gente deve perguntar como que a pessoa quer ser tratada. Então, existem alguns trans que não têm nome social, existem alguns trans que têm um nome ambíguo e querem ficar com aquele nome. E já tem outros que querem mudar totalmente o nome. E a gente deve respeitar, a gente chama pelo nome como a pessoa quer ser tratada. Então, aí a partir da de 4275, que aconteceu, que foi julgada pelo STF em 2019, a mudança do nome, do prenome e do gênero ficou mais fácil
Então, atualmente, basta a pessoa se identificar com determinado gênero e basta a pessoa requerer essa mudança de nome. Não precisa ter passado por cirurgia, não é uma necessidade, e não precisa mais de laudos, basta a motivação da pessoa. Então, isso visa reconhecer o direito à identidade de gênero, a autoidentificação da pessoa com um determinado gênero. Não precisa recorrer a laudos, a burocracias que antes eram necessárias. Com relação a arrependimentos, é possível, existem, mas não são tão comuns. A maioria se dá bem com a hormonização, com a mudança de gênero. Então, o processo de transição de gênero, ele é um processo e varia de pessoa para pessoa. Tem gente que pode só requerer a hormonização e tem gente que pode querer tudo e até a cirurgia. E a maioria vem já com esse desejo. Tem gente que já se percebe assim desde criança, tem gente que vai se percebendo depois de adolescente, depois de adulto. Então, eu lido com pessoas adultas. Na verdade, a partir dos 15 anos, dos 15, 16 anos. Mudou agora recentemente a resolução do Conselho Federal de Medicina, que ele tinha evoluído, tinha baixado a idade para cirurgia tinha baixado de 21 para 18 anos e a idade da hormonização baixou de 18 para 16. E agora, recentemente, saiu uma resolução voltando atrás, aumentando a idade da hormonização para os 18 anos. Então, ainda está em discussão. Foi uma política mais conservadora, assim, recentemente, mas existe toda uma discussão. Porque quem lida com a parte de endócrino-pediatria, muitas vezes a criança, adolescente, requer o bloqueio da puberdade, para nem chegar a ter a puberdade no seu gênero de nascimento e já fazer a hormonização sem ter que fazer o bloqueio, por exemplo, não vai esperar ter pelo para daí bloquear, já faz a hormonização no gênero desejado. Tem toda uma avaliação necessária para isso, porque nesse período de vida, às vezes é mais comum a questão de arrependimento. Porque até os 18 anos pode mudar a questão de ser cisgênero e transgênero. Às vezes a criança parece trans toda a infância, chega na adolescência, ela não é mais trans, ela é cis. Então é bem complexa essa questão de fazer hormonização em criança e adolescente, tem que ter um cuidado bem especial com os especialistas, psicólogo, psiquiatra, endocrinologista. E agora veio essa resolução meio retrocedendo, mas tem todo esse questionamento. E ainda ali sobre a questão das consequências físicas e mentais, o não tratar também traz consequências, né? Existe maior, por isso que se tem essa questão de acompanhamento com psicólogo e psiquiatra, não no sentido de considerar que o transgênero seja uma doença, isso a gente sabe que hoje que não é uma doença, mas é uma condição que tem maior prevalência de transtornos mentais, ansiedade, depressão, bipolaridade, outros transtornos, e tem maior risco de suicídio, até pelos transtornos mentais e pelo preconceito que essa população sofre. E muitas vezes em casa falta apoio. O que se sabe também que o fato de a família ser mais conservadora ou menos, apoiar mais ou apoiar menos, não interfere em a pessoa ser ou não ser trans. Não é isso que vai definir se a pessoa vai ser ou não vai ser trans. Mas quando falta apoio, aumenta o risco de uso de drogas e de prostituição, de suicídio. Então, por isso que se indica esse acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Nas resoluções do Ministério da Saúde, pode ser psicólogo ou psiquiatra, ele coloca um ou outro, e pode ser clínico ou endócrino. Já no Conselho Federal de Medicina, aí fala que precisa ter endócrino e precisa psiquiatra. Aí, então, o centro que existe hoje em Florianópolis é credenciado com base nas regras do Ministério da Saúde.
Eles têm clínico e psicólogo, mas não tem endócrino e psiquiatra. Então, em outros centros maiores, aí se conta com toda a equipe completa, conforme está estabelecido no Conselho de Medicina. Então, acho que é mais ou menos isso. Espero ter ajudado. Se precisar de mais alguma coisa, fico à disposição. Meu Instagram é @doutora_tanise_endócrino. Tudo de bom, um abraço.